Você ouve agora Jogo Rápido. Muito bem, são 7h12, está começando o Jogo Rápido desta quarta-feira. Um grande abraço para você que está nos acompanhando pela Rádio NN FM, também pelo nosso canal no YouTube, o NN Play. Quarta-feira, dia de virar a chave, não só para o Asa, mas para o CSA, isso em termos de Copa do Brasil. O Asa hoje enfrenta o Atlético Goianiense e o CSA, que é o adversário do Asa na semifinal do Campeonato Alagoano, vai até o Rio de Janeiro enfrentar a equipe do Boa Vista. Teve Copa Alagoas também neste meio de semana, que a gente vai trazer todas as informações, mas antes disso vamos ao ambiente do Asa, que ontem finalizou sua preparação para esta partida importante da Copa do Brasil, que dá muita grana. E quem vai trazer as informações é o nosso repórter Eduardo Cardial. Ok, beleza? Bom dia pra você. Tô na área, tô chegando. Hoje é dia de jogão importante. Hoje é dia de jogo grande no Estádio Municipal Coraci da Mata Fonseca, é Copa do Brasil. O Asa vai enfrentar o Atlético Goianiense, equipe que o Júnior Viçosa, inclusive, já chegou a marcar história na equipe goiânia. Agora ele vai defender as cores do Asa na noite de hoje. O Asa vai entrar em campo às 21h30. A seleção NN já vai começar a falar direto do estádio municipal a partir das 20 horas. Vale salientar que é um jogo de extrema importância para a equipe do Asa do ponto de vista financeiro e do ponto de vista da ascensão no futebol nacional, porque você vai passando de fase e vai despertando interesses e atenção de outras equipes do futebol brasileiro. A CBF mudou a regra da Copa do Brasil. O time visitante com empate não classifica mais, já vai ter que decidir nos pênaltis. O Asa sabe da sua responsabilidade, que vai ter que entrar em campo e fazer um jogo bastante consistente para tentar eliminar o Atlético Goianiense no tempo normal. O técnico Raniel Ribeiro tem uma dúvida para esse jogo, que é o meio atacante Thiago Alagoano. Sentiu uma lesão muscular. De acordo com o que nós buscamos de informações, na noite de ontem, o Thiago Alagoano iria realizar um exame de imagem para saber o grau dessa lesão. Até o momento, nós não tivemos informação do resultado deste exame. Mas quem está confirmado nesse jogo mesmo é o lateral esquerdo Charles. E ele conversa conosco a partir de agora da importância desse jogo diante da equipe do Atlético Goianiense. Cara, a gente se preparou no início da pré-temporada, já avisando esses jogos, né, que a gente teria, tanto das semifinais como também da Copa do Brasil, né? Então, assim, a gente está preparado, né? Certo que bate um cansaço depois do jogo intenso que foi contra o CSA, mas acredito que a gente vai chegar bem para o jogo de amanhã. Sem dúvida, até porque é só um jogo, né? A gente sabe da responsabilidade, sabe que é um jogo decisivo, e desde quando a gente chegou aqui a gente tem jogado como se fosse uma final a cada jogo, né? Então, assim, pensar que amanhã é um jogo decisivo, final de semana também tem outro jogo decisivo. Então, é manter o foco, manter os pés no chão e com certeza vamos passar bem por essas duas decisões. Cara, ainda não sabemos nada, né? A gente sabe que tem uma equipe de qualidade do outro lado, mas não sabemos nada ainda. O professor Ranieri ainda vai passar as informações pra gente, mas sabemos que vai ser um jogo difícil. Com certeza, né? E a gente já está bem trabalhado, né? Já faz um bom tempo que a gente está desde a pré-temporada trabalhando e esperando por esses momentos. Acredito que vamos chegar bem para o jogo de amanhã, vamos analisar, ver as melhores estratégias para poder chegar amanhã e vencer o jogo. Porque assim, é normal de qualquer equipe ter oscilações, né? É normal. A gente passou por o nosso período de oscilações, eu acho que agora a gente já está mais encorpado, já está mais entrosado, então acredito que isso fez com que as oscilações também fez com que a gente se fortalecesse mais e a gente vai fazer, tenho certeza que a gente vai fazer bom jogo. 90 minutos, é um jogo decisivo, é um jogo que digamos que é um jogo que pode ser considerado uma final. Então, no final, a gente tem que jogar como se deve ser jogado e fazer o que for preciso para poder sair vencedor. Cara, a gente sabe que experiência conta também, né? Mas a gente tem que fazer por onde dentro de campo, tem que correr, tem que fazer gol, né? Então, assim,
a gente dá o nosso melhor, como a gente tem feito, e com certeza a gente vai sair vencedor. Então a gente tem que treinar, porque pode ser que precise, e a gente precisa estar preparado. O torcedor é o nosso 12º jogador, como a gente fala, né? A gente precisa deles, precisa do apoio deles, e sem eles a gente não consegue, a verdade é essa, né? Então, assim, com eles nos apoiando, com certeza a gente vai ser mais forte. Tá aí, portanto, o Charles conversando conosco aqui dentro do Jogo Rápido. Vale salientar, se a partida for finalizada no empate, a decisão vai para os tiros livres da marca penal, ou seja, pênalti, para saber quem vai conquistar essa classificação para a segunda fase. Eu sou mais asa, aposto no Gigante Alagoano, passando de fase para a segunda fase da Copa do Brasil. Um forte abraço, nos encontramos à noite no Estádio Municipal. Muito bem, 7h18, a nossa jornada começa às 20 horas, né? O jogo do Asa e Atlético Goianiense acontece às 21h30. E muito se falou sobre o Atlético Goianiense, né? Como é que vem esse time do Atlético Goianiense para esse jogo diante do Asa, né? Algumas informações, como o Atlético tá mal no Campeonato Goianiense. Tá não, viu? Tá não. 6 jogos consecutivos sem perder, 4 vitórias, 2 empates, uma dessas vitórias inclusive em cima do Goiás lá na Serrinha. Então o Atlético vem forte, inclusive vem com força máxima. Vou trazer aqui a provável escalação do Atlético, do técnico argentino Rafael Guanais. Ronaldo no gol, Massinho na lateral direita, ex-Botafogo. Massinho é aquele que foi envolvido em um acidente que matou uma pessoa. Alex, Pedro Henrique e Guilherme Romão, ex-CRB. Haldney, William Maranhão e Shailon, Alejo Cruz, uruguaio, Caio Dantas e William Potker. Esse é o time do Atlético Goianiense que deve enfrentar a equipe do Asa. Eu dei uma estudada ontem no Atlético, vi pelo menos 2 ou 3 jogos, principalmente o último agora contra o Anápolis. Chama a atenção, é algo até que curioso. É um 4-2-3-1 utilizado pelo Rafael, e ele tem 3 canhotos nessa segunda linha de meio de campo. Aliás, é um 4-3-3, né, na verdade. Tem o Shailon, que é o meia, camisa 10, que joga mais centralizado à frente dos 2 volantes. O Alejo Cruz, que joga do lado esquerdo, é um canhoto que joga do lado esquerdo. E o William Potker, que é um canhoto que joga do lado direito. Né? Deu para perceber algumas variações interessantes, inclusive, do Atlético Goianiense. É um time que busca colocar muita gente no campo defensivo do adversário. Tem muitas jogadas, especialmente com os laterais. Ora, o Romão dá uma segurada para o Massinho fazer o quarto homem na última linha, justamente porque o Potker dá uma entrada, faz o jogo por dentro, né? O Alejo alterna com o próprio Romão também. Ora, o Alejo está mais aberto, mais espetado na ponta para levar o lateral adversário para o Romão ter esse corredor central para jogar. Ou seja, é um time que varia muito bem, né, no setor de ataque. Coloca muita gente no campo ofensivo e defensivamente faz aquelas 2 linhas de 4, né? Um time que tenta marcar em bloco médio, faz muita pressão na saída do adversário também, né? Tem essas características o Atlético Goianiense. Acredito que tente fazer isso hoje contra a equipe do Asa. Então o Asa vai enfrentar um adversário que vem evoluindo, né? São 6 jogos sem perder, vem numa evolução, vem tendo inclusive encaixes táticos nessas dinâmicas de movimentação, especialmente na fase com a bola. Então o Asa vai ter que fazer um jogo muito seguro, um plano de jogo bem executado pelos jogadores, e assim como foi no último fim de semana, o nível de atuação ele tem que estar muito alto, porque vai enfrentar um time que estava agora há pouco no Brasileirão da Série A e é cotado para voltar, né? É um dos times que estão na Série B, mas que está, melhor dizendo, na Série B, mas que pode voltar para a Série A já no ano que vem, por conta de todo a estrutura que tem o Atlético Goianiense, e deu para perceber esses pontos táticos da equipe do técnico argentino Rafael Guanais. Então, hoje, às 20h30, Asa e Atlético Goianiense. E agora nós vamos até Palmeira dos Índios, porque diferente do Asa que joga a Copa do Brasil, o CSE também vai jogar, só que na próxima semana. Mas antes disso vai jogar a Copa Alagoas. Hoje o CSE entra em campo contra a equipe do Zumbi, lá em Palmeira dos Índios. E quem vai trazer todas as informações do Tricolor é o nosso repórter Valmir Lopes. Muito bom dia para você, André Áviles. Bom dia para os amigos que acompanham o Jogo Rápido na manhã desta quarta-feira, trazendo as informações do CSE aqui da cidade de Palmeira dos Índios.
Técnico Carlos Eduardo Parreira realizou coletiva pronto ontem à tarde no estádio Juca Sampaio, visando a partida desta quarta-feira, 19 horas, no Juca Sampaio, diante da equipe do Zumbi. Após os trabalhos realizados ontem, a equipe entrou em regime de concentração. E os atletas que foram relacionados para essa partida foram os seguintes: o Jefferson goleiro, Alex Muricy, Henrique Capela, Sueliton, que deve marcar sua estreia na equipe do CSE, Emerson, o Felipe Ramon, Matheus Rosas, DG, Valdeir, outro atleta recém-contratado que deve também estrear na equipe tricolorida, o Obina, o William, Eric, Hector, Abner, João Pedro, Alisson, o Poca, Mel, Luan, Viriato, Giovânio, o goleiro Bruno e também o atleta Ibson Belo. A provável escalação do CSE para enfrentar a equipe do Zumbi às 19 horas da noite desta quarta-feira no estádio Juca Sampaio deverá ser a seguinte formação: goleiro Jefferson, Hector, Henrique Capela, Sueliton, ainda o Alex Muricy e também o Samuel, mais conhecido por Mel. Meio campo com o Luan, o Emerson, o Felipe Ramon, ainda o Ibson Belo e o jogador DG. Essa poderá ser a formação que começa jogando diante do Zumbi pela quarta rodada da Copa Alagoas. Torcedor que for prestigiar a equipe do CSE vai pagar apenas R$20. Se preferir a casadinha, vai pagar R$30. A expectativa do torcedor é que o CSE consiga essa vitória, não só para continuar na liderança da competição, mas para alcançar a classificação por antecipação e também se manter invicto na Copa Alagoas 2025. Informações do CSE. Reportagem Valmir Lopes. Muito bem, tem as informações do Valmir trazendo também, claro, tudo o que vem acontecendo e também os relacionados, né, do CSE que entra em campo hoje, como eu disse, na Copa Alagoas. Já eu falo sobre Copa Alagoas, porque nós vamos agora a Maceió para falar com Viderlan Araújo, que comenta hoje esse jogão de bola entre Asa e Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Bom dia, Canhão. Amigos da NN, um grande abraço, um ótimo dia para todo mundo. O Asa enfrenta na noite de hoje pela Copa do Brasil, na competição que o clube tanto esperou por conta da injeção financeira e da vitrine, da visibilidade que ela proporciona, um Atlético Goianiense. Um adversário que tem feito, através de atividades e participações em jogos oficiais, uns gols que são importantes para poder garantir a ideia da dificuldade que o alvinegro terá na noite de hoje. É aproximadamente nas partidas realizadas uma margem que dá em torno de 1,5 gols por partida. É isso que a equipe do William Potker tem, inclusive, realizado na temporada. Quando estamos falando defensivamente, esse adversário que o Asa enfrenta na noite de hoje tem também um aproveitamento interessante. Não tão consistente como a equipe do Asa, por exemplo, tem sido na temporada, quando o time sofreu poucos gols. Mas também menos de 1 gol sofrido por partida oficial. Aproximadamente 0,78, que é o que exatamente aproxima a quase 1 gol por jogo. É óbvio que para o jogo desta noite, a dúvida, pelo que nós debatemos ontem no Futebol Show do Thiago Alagoano, acaba provocando também a continuidade nas ações do técnico Raniel Ribeiro para não comprometer a estrutura da equipe. E olha que o Asa vem de uma vitória muito importante, que deixa o aspecto moral lá em cima para esta partida, por conta dessa questão de ter vencido o CSA na semifinal do Campeonato Alagoano no último domingo, no primeiro jogo. E tendo, claro, um estádio a seu favor, quando um grande público deve comparecer na noite de hoje para apoiar o alvinegro a tentar essa vitória e uma passagem de fase. Lembrando que nesses aspectos, quando o Asa, por exemplo, participa de uma Copa do Brasil, e tem sido assim nos últimos anos, a equipe tem feito bons jogos, mas esbarrado, claro, nos detalhes que são determinantes para qualquer partida oficial, principalmente contra clubes de maior investimento.
E estamos vendo o Atlético Goianiense, mesmo com a condição vivida no ano passado, na elite do futebol brasileiro, mas com alguns atletas que permanecem no elenco, como Guilherme Romão, ex-jogador do CRB, tendo também a possibilidade de trazer jogadores que já vestiram camisas de poderosos dos clubes brasileiros, como por exemplo o William Potker, que é um jogador que surgiu inclusive no futebol há umas 3, 4 temporadas e tem sido um jogador sempre perigoso nas equipes e nas camisas que veste. Então vai ser um jogo muito importante na noite de hoje, para essa sequência de caminhada, para uma sequência de planejamento que o Asa tem, por uma perspectiva inclusive de acréscimo financeiro em seus cofres, e nós vamos estar acompanhando esta partida, até porque sabemos das possibilidades que o futebol de Alagoas tem de seguir adiante nesta competição. CSA vai jogar contra a equipe do Boa Vista, lá em Saquarema. É um jogo também que dá para trazer dentro daquela perspectiva da partida necessariamente. O CSA precisa de cuidados, tomar muitos cuidados. Além do desgaste para a preparação neste jogo, o fato de jogar na casa do adversário e tendo, por exemplo, alguns atletas como Eric Flores no elenco, eu diria que traz no trabalho do técnico Caio Zanardi todas as estimativas possíveis para que o CSA venha também adotar suas precauções e sair de campo com um resultado positivo. E isso também dá uma continuidade também na competição e ao mesmo tempo no planejamento da diretoria, que assim como o Asa, por ter um orçamento pequeno para as disputas de competições que terá nesta temporada, é óbvio que um orçamento como esse, entrando, por exemplo, em seus cofres quase R$1 milhão, pouco mais de R$1 milhão, que é o que se cogita dessas fases iniciais da Copa do Brasil, acaba sendo uma ótima perspectiva de um acréscimo financeiro para as contratações e, na sequência da temporada, buscar as soluções pontuais para seus elencos. À noite nós estaremos de volta na programação da NN, nossa jornada esportiva, direto do estádio Coraci da Mata Fonseca, em Arapiraca, para trazer todas as emoções, análises e os nossos comentários sobre essa partida importante do Asa contra o Atlético Goianiense, direto do estádio Coraci da Mata Fonseca. Muito bem, 7h29, e antes de falar do giro do placar esportivo para trazer os jogos de Copa Alagoas, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, porque lembrando que o CRB também entra em campo neste meio de semana, deixa eu voltar ao jogo Asa e Atlético Goianiense para trazer para o torcedor alvinegro os preços dos ingressos, né? Arquibancada inferior R$30, meia entrada, e a inteira R$60. Arquibancada superior, que é aquela das cabines, do lado das cabines, melhor dizendo, de rádio, meia entrada R$60, inteira R$120. As vendas começaram ontem nas bilheterias do estádio Coraci da Mata Fonseca, e a meia entrada normal, né, o que diz a lei, o que manda a lei, melhor dizendo, são para pessoas, aliás, para pessoas com deficiência, estudante e idosos, e também para o sócio Amor Gigante, que está podendo comprar de forma exclusiva online no souasa.com/ingresso. O sócio Amor Gigante, que é aquele sócio que você não paga para se cadastrar e você também não paga mensalidade. Por isso que a gente trazia a importância do torcedor se cadastrar nesse plano, porque é durante toda a temporada. E esse sócio Amor Gigante, ele vai pagar apenas R$20, porque é já do plano. Ou seja, R$20 para arquibancada inferior, R$50 para arquibancada superior, mas só compra de forma online, não nas bilheterias. O sócio Amor Gigante, só de forma online. Então, é no souasa.com/ingresso. E para o torcedor visitante, né, arquibancada R$60, que só será superior, e a inteira R$120, tendo, claro, também meia entrada para pessoas com deficiência, idosos e também estudantes. E agora, para finalizar o nosso programa, deixa eu trazer aqui a Copa Alagoas e também o que vai rolar na Copa do Brasil e também na Copa do Nordeste. Ontem nós tivemos, inclusive transmitimos o jogo entre Guarani Alagoano, obviamente, contra a equipe do CRB, 0-0. Jogo xoxo, rapaz, xoxo. Deu sono para quem estava assistindo, certamente. Ontem também na Copa do Brasil tivemos dois grandes se classificando. O Vasco, que venceu o União Rondonópolis por 3-0, e o Atlético Goianiense, que venceu por 2-0 Tocantinópolis e passou de fase. Ontem também tivemos na Copa do Nordeste, o América de Natal vencendo o Confiança por 2-1 e o Ferroviário do Ceará vencendo o Altos do Piauí. E se tratando ainda de brasileiros, e aí trazendo
a parte internacional, né? Até porque nós temos um nordestino jogando a Libertadores, que foi o Bahia. O Bahia empatou ontem lá na altitude contra o The Strongest 1-1. O Bahia que ficou basicamente o jogo todo com um jogador a mais, mas tomou o gol primeiro e depois conseguiu o empate. É a fase de playoffs ainda da competição da Copa Libertadores. E eu tava vendo aqui os resultados. O Boca Juniors, rapaz, que tá, claro, nessa fase, não tá garantido na fase de grupos, perdeu o primeiro jogo para o Alianza Lima, do Peru, por 1-0. Hoje, quarta-feira, também teremos Libertadores e Brasileiro em campo. Universidade Central da Venezuela recebe o Corinthians, ou o Corinthians vai até a Venezuela enfrentar a Universidade Central, o jogo às 21h30. Trazendo a Copa Alagoas, hoje teremos CSA e Penedense às 15 horas, inclusive comento esse jogo com a narração de Robson Moreno e as reportagens de Jefferson Pereira. CSA e Zumbi, às 19 horas, o jogo lá em Palmeira dos Índios. Já na Copa do Brasil, aí tem uma carrada de jogos para você acompanhar, ó. Às 15h30, Copa do Brasil, Tunaluso, né? A simpática Tunaluso enfrentando o Sampaio Corrêa do Maranhão. Santa Cruz de Natal e Náutico, às 19 horas. Às 19h30 tem Boa Vista e CSA. Você acompanha pelo NN Play, inclusive, esse jogo. São Raimundo e Grêmio também às 19h30. Às 20 horas, o Capital enfrenta a Portuguesa do Rio de Janeiro. Inclusive, no Capital, vou torcer para o Capital, obviamente, porque lá está jogando mais uma vez o Deizinho, que era piraquense, é um grande amigo que eu fiz no futebol. Deizinho entrar em campo hoje às 20 horas. Tem Porto Velho, time do Marco Aurélio, enfrentando o Cuiabá às 20 horas. O Sergipe, que tá mal das pernas no Sergipano, tomou 4 do Lagarto no último jogo, vai jogar contra o Ceará às 20 horas. Às 20h30 tem o Trem enfrentando o Brusque. Independência em Manaus às 21 horas. E o último jogo de hoje da Copa do Brasil é entre Asa e Atlético Goianiense às 21h30. Portanto, fechando com estas informações, o jogo rápido de hoje. Lembrando que não teremos futebol show porque a jornada do jogo entre Asa e Atlético Goianiense vai começar às 20 horas. É 1h30 de jornada de pré-jogo para Clevânia Henrique se deleitar e falar durante toda a nossa transmissão. Grande abraço, eu volto na transmissão da Copa Alagoas no jogo entre CSA e Penedense. Grande abraço e um bom dia para você.